Vamos lá, né, pessoal, dar continuidade aos nossos estudos e dessa vez eu tratarei do método de arquivamento numérico e geográfico. Vamos aproveitar esse vídeo aqui e já vamos verificar esses dois métodos, tá bom? A começar pelo método numérico. Bom, o método numérico, nós temos o método numérico simples. O nome é simples e o método também. É um método de ordenação que tem por eixo, claro, o número atribuído às unidades de arquivamento. Esse conceito, inclusive, eu tirei do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Então, gente, olha só, o documento vai receber um número, ó, 01, 02, 03, 04, 05 e assim por diante, e os documentos serão guardados por número. Super simples assim mesmo. Pode ser de repente numa ordem crescente ou numa ordem decrescente, ok? Numérico simples. Temos também o numérico cronológico, tá? Método de ordenação que tem por eixo o número e a data dos documentos. Então, no caso, aqui a gente pode guardar os documentos por dia, né? Dia, então dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4 e assim por diante. Podemos guardar os documentos por mês, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai. E podemos aguardar os documentos por ano, né? 2019, 2020, 2021 e assim por diante. Eu posso ter um esquema de guardar os documentos por dia e mês, um esquema de guardar os documentos por dia, mês e ano, um esquema de guardar documentos por mês e ano, tá bom? Então pode ser assim também, pode ser separado cada um ou pode ser tudo junto, tá certo? Por exemplo, nas caixas de arquivos, normalmente nós guardamos os documentos por data, né? Por mês e ano. Então, exemplo, agosto de 2020, né? Exemplo, tá? Então, a gente costuma guardar dessa forma. Nos armários, nos móveis, normalmente nós colocamos pastas numeradas de 1 a 31, que são os dias do mês, ok? E aí cada gaveta se refere a um mês, pode ser assim também. Então, de qualquer forma, é chamado de numérico cronológico, logo é um método temporal, ligado ao tempo, aos dias, às datas. Continuando, temos o numérico dígito terminal. Esse aqui é um pouquinho mais chato, mas dá para você matar questões relacionadas a ele. O método numérico dígito terminal é um método de ordenação que tem por eixo um código numérico dividido em grupos de dígitos lidos da direita para a esquerda, que indicam a disposição física dos documentos. Então, tá vendo aqui, ó, eu tenho um número, ó, 547.832, 849.298, 456.786. A gente vai ler esse número da direita para a esquerda. Nossa, tá difícil fazer uma seta aqui, ó. Da direita para a esquerda, tá? Então eu vou ler esse número. Então eu não vou ler, ó, estou lendo da direita, tá? Ó, da direita para a esquerda. E aí a gente vai separar de 2 em 2. Então eu vou separar assim, ó. 32, 78, 54 e assim por diante, ó. Pra você entender, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Ó, o que eu fiz lá, ó. 32, 78, 54, 98, 92, 84, 86, 67, 45. Ou seja, esse dígito terminal, nós vamos decompor o número dessa maneira, lendo da direita para a esquerda, tá? E aí depois nós vamos colocar numa ordem. Aí a ordem é o seguinte, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó, certo? Por quê? Porque eu primeiro conto esse aqui, da direita para a esquerda. Então, 32, ó, tá vendo? 32 é menor que 86 e 86 é menor que 98. Eu vou colocar nessa ordem. Se, por exemplo, se aqui fosse 32, aí eu iria para o segundo. Se o segundo fosse repetido também, aí eu iria para o terceiro, até achar uma diferença. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse esse número aqui, ó, 47.832. Na hora de decompor, como que eu faria? Eu faria assim, ó, 32, 78 e tem um 4 que está sozinho aqui. Aí esse 4 que está sozinho, eu acrescento um 0 na frente. E aí ficaria 04, 78, 32. Beleza?
Então, dígito terminal. É um método que ele é utilizado muito para a guarda de documentos assim de número bastante grande, como você pode observar aqui. Então, aí se criou esse método, tá bom? Cai pouco em prova, mas você precisa, evidentemente, saber que existe esse método chamado método dígito terminal. Bom, agora nós vamos trabalhar com o método geográfico. O método geográfico ele pode ter por elemento o estado, um país ou a cidade como principal elemento. Se você tiver como principal elemento o estado, o segundo elemento será a cidade e o terceiro elemento será o correspondente, tá? E aí o que acontece? A gente tem que arquivar o estado, cidade e correspondente também. Como que fica então essa metodologia? Ó, tá vendo aqui? Eu tenho estado São Paulo, Rio Grande do Sul, São Paulo. Aí eu tenho as cidades Americana, São Paulo, Bagé, Porto Alegre, Cotia, tá? E tem um número aqui, os nomes dos correspondentes. Luiz Silva, Marco Almeida, Cristiano Silva, Edson Figueiredo, Júlio Alves. Aí eu tenho que colocar tudo certinho. Bom, vamos lá. Qual é o primeiro estado aí então? O primeiro estado é Rio Grande do Sul. Eu estou colocando na ordem alfabética. Rio Grande do Sul. Porto Alegre é a primeira cidade. Você fala assim, mas espera aí, professor. Aqui tem Bagé, ó. Né? Não tem que ser na ordem alfabética? Sim. Só que é o seguinte. Sempre quando a gente guardar por estado, a primeira cidade sempre tem que ser a capital do estado, ok? Por isso vem em primeiro lugar Porto Alegre. Olha só que interessante. E o correspondente ficou Figueiredo, Edson, porque é o nome de pessoa física. Depois vem Rio Grande do Sul, Bagé, Silva, Cristiano. Ok? Depois nós temos aqui São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo é a capital. Almeida, Marco. Depois São Paulo Americana, Silva, Luiz. E São Paulo, Cotia, Alves, Júlio. Aí é interessante você observar o seguinte, está vendo o correspondente? O correspondente é o terceiro elemento, é bem, né, mais secundário ainda. Então o que você tem que entender é o seguinte, se por acaso eu tivesse aqui, ó, São Paulo, aí eu teria que verificar por ordem alfabética aqui o correspondente. Ficou claro? Deu para entender a ideia? Então, primeiro o estado, depois a cidade, depois o correspondente. Bom, mas nós podemos ter como correspondente o elemento cidade. Então, a gente vai levar em consideração, em primeiro lugar, a cidade. Então, eu tenho aqui, ó, São Paulo, cidade, Americana, Campinas, Alfenas e Porto Alegre, certo? E tem os correspondentes. Qual vai ser a primeira cidade? A primeira cidade vai ser Alfenas. Por quê? Ordem alfabética dicionária. Simples assim, tá? Ah, mas não tem que ser a capital? Não, nesse caso, quando é cidade, não. Então, Alfenas, depois Americana, depois Campinas, depois Porto Alegre e, por fim, São Paulo. Tudo bem? Ordem alfabética, cidade, sem nada de pensar a respeito de capital. Bom, e nós podemos ter aqui como principal elemento o país. Então, eu coloquei aqui, ó, Inglaterra, Liverpool, aí você tem lá o correspondente Ringo Starr, Inglaterra, Londres, Paul Smith, Argentina, Buenos Aires, Fernando Dias, Portugal, Belmonte, Pedro Álvares Cabral, Portugal, Lisboa, João Rocha. Aí eu vou ter que colocar tudo na ordem. Então ficou assim, ó, país Argentina, Buenos Aires, Dias, Fernando, Inglaterra, cidade Londres. Aí você fala assim, poxa, mas Londres na frente de Liverpool? Por quê? Porque Londres é a capital. Olha que interessante. Depois você tem Inglaterra, Liverpool, Portugal, Lisboa, depois Belmonte. Ah, mas por que Lisboa? Porque Lisboa é a capital, certo? Mesma regrinha quando é estado. Só que no caso do país, a gente tem país, cidade e correspondente. Fechou? Bom, então aqui comigo você viu os métodos numérico e geográfico. Numérico pode ser simples, cronológico e dígito terminal. E geográfico pode ter como principal elemento o estado, a cidade ou país. De qualquer forma, né, o principal elemento aqui é o local. Beleza? Preparado para resolver questões? Então vamos lá. Tem uma questãozinha aqui para você resolver comigo. A questão diz assim, no método numérico simples, um método de arquivamento do tipo direto, não se faz necessário consultar um índice para localizar
o documento. Errado, tá? Por quê? Porque o método numérico, ele não é direto. O método numérico, ele é indireto. Método direto são os métodos alfabéticos, ok? Quando se fala em método numérico, ele é de sistema indireto. Logo, se faz sim necessário consultar um índice para localizar o documento. Por isso está errada essa questão, tá? Próxima questão. Quando o principal elemento a ser considerado no documento é a cidade ou o estado, o método de arquivamento é do tipo geográfico. Maravilha! Se é cidade ou estado, logo o método utilizado é sim o geográfico. Ok? E mais uma questãozinha aqui, vamos lá. Questão de 2018, Banca Vunesp, diz assim: método de arquivamento é uma sequência de operações que determina a disposição de documentos de um arquivo ou coleção, uns em relação aos outros, e a identificação de cada unidade. Considerando-se os métodos de arquivamento, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O método alfabético é também denominado método específico? Não, não tem nada disso. É um método básico, né? B. O método numérico é um método de arquivamento indireto? Opa, isso mesmo. Gabarito, alternativa B. O método alfanumérico é subdividido em simples e duplex? Nada a ver. O método mnemônico, ó, duplex, no caso, é método ideográfico e simples é numérico. O método mnemônico busca combinar letras e números para facilitar a memória. Na verdade, letras e números é o método Roneo. Eu comentei isso para vocês, mas eu acho que lá na aula eu falei que era letras e cores, se eu não me engano, mas são letras e números, tá? O método variadex é um variante do mérito numérico? Não, não tem nada a ver. Usa-se letras e cores no método variadex, por isso a gente fica com a alternativa B. Variadex ou variedex, tudo bem? Vamos lá, mais uma questão, outra questão aqui da Banca Vunesp. Quanto à organização e as técnicas de arquivamento, pode-se dizer que a fase de ordenação alfabética, cronológica, temática, geográfica, numérica, refere-se à etapa em que se interpreta o documento com base no conhecimento do usuário, o documento é lido para referenciá-lo adequadamente em uma notação, os documentos são separados e agrupados de acordo com a codificação dada, aí sim, alternativa C, tudo bem? Então é a hora de separar e agrupar os documentos por conta de uma técnica de arquivo, certo? Se verifica cada documento quanto ao seu destino? Não. Se quantifica cada documento para agrupamento posterior? Também não. Por isso ficamos com a alternativa C nessa questão, ok? Bom, gente, assim eu finalizo essa aula. Espero que mais uma vez eu tenha contribuído, ajudado para o entendimento da matéria. Vou ficando por aqui e ótimo estudo para você. Mande super bem, que eu acredito no seu potencial. Acredito que você será, sim, aprovado no concurso. Grande abraço, valeu! Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Prefeitura de Cotia. Uma turma que você tem curso focado em assistente administrativo, auxiliar administrativo, assistente almoxarifado e telefonista. Eu quero aproveitar, já que você chegou até aqui, e se chegou é porque gostou, na verdade, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Eu quero aproveitar e mostrar as vantagens de você fazer parte da elite da aprovação, da nossa turma gabaritando Prefeitura de Cotia. Olha só, pessoal, quais são as vantagens que você terá no nosso curso preparatório. Em primeiro lugar, ao adquirir o curso, você vai receber os dados de acesso. É imediato, tá? Adquiriu o curso, imediatamente já recebe no seu e-mail os dados de acesso. Você terá acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Não tem limitação de visualizações. E o curso fica válido para você durante um ano. Você terá no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Você também terá material em PDF das aulas. Por quê? Porque nós transformamos os slides dos professores em material em PDF, tá bom? Além disso, gente, ó, estamos preparando também esse super bônus, que é o caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. Milhares e milhares de questões para você treinar e
Olha, show de bola isso. Você vai baixar o material, vai baixar o caderno de questões e separado por matéria, ok? Valor especial de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter o link. Você vai clicar no link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. E se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar a sua dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Show de bola? É isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma, hein? Já clica no link aí abaixo e comece a sua preparação. Valeu e até mais!